tão intensa como foi a aula passada, mas é uma aula extremamente importante, né? Quando a banca vê no teu trabalho, né, análises multivariadas, ela já... só me lembra aquele emoji do WhatsApp, do coraçãozinho, né? Os professores veem de uma forma diferente esse tipo de análise. É uma análise já considerada um tanto rebuscada, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e mostrar como que a gente vai fazer essa análise. Me avisem quando estiver aparecendo aí. Oi. Hoje ainda vai ser usado o R, né? Eu vou... Peraí, deixa eu só me achar aqui. Eu vou utilizar o R e depois eu vou mostrar o PEST para vocês. Tá bom. Tá, O que a gente vai fazer hoje, nós vamos fazer o cluster e a PCA, né? Só que a gente vai fazer de uma forma que as pessoas não estão muito acostumadas ainda. Tem muitos artigos de revista A, né? Eu fui atrás para trazer isso, fiz uma consultoria recente para uma dissertação, a pedidos, eu aprendi, achei super inovador, e a primeira vez, esse conteúdo aqui que eu vou dar para vocês é inédito. Tipo, eu nunca dei em curso nenhum, entendeu? É a primeira vez que eu estou dando esse assunto. Inédito da minha parte, tá? Porque tem outras pessoas que outras pessoas que já estão divulgando esse trabalho, mas da minha parte, em curso, é a primeira vez que eu estou dando esse conteúdo dessa forma, né? Eu já dei esse assunto de PCA e cluster, mas não nessa qualidade que vocês vão ter aqui hoje. Então, aproveitem. Tá, ignorem qualquer tipo de comentário se aparecer aqui, ó, porque eu já peço até desculpa, meu computador tá com vírus, então de vez em quando, às vezes, aparecem algumas coisas aí, enfim. Bem, isso aqui é o ambiente de programação de vocês, né? Eu não sei como é que tá aí, no caso de vocês. Vocês baixaram o script e o banco de dados? É o da aula passada? Não, eu acho que segunda-feira ou terça eu enviei lá para o grupo o script 2. Esse aqui, ó, curso script 2 aqui. E esse banco de dados aqui, ó, curso cluster. Tá, beleza. Todo mundo tá com ele baixado aí? Tá. Sim. Então, quando vocês abrirem a interface de programação de vocês já sabem, né? Colocar o tema aqui, certo? A autoria, que aqui eu coloquei o meu nome, mas aí no de vocês vão colocar o nome de vocês. E aqui na data, vocês vão colocar a data... Podem colocar a data de hoje. Vou colocar aqui para atualizar. Bem, hoje o que nós vamos fazer, né? Primeiro nós vamos analisar o nosso banco de dados, nós vamos importar o nosso banco de dados aqui para o R. Hoje nós vamos fazer na importação um negocinho diferente, que na verdade, essa parte aqui eu passei quase, deixa eu ver, uma hora e meia, tentando descobrir o que estava acontecendo, que as coisas não estavam dando certo aqui, e foi por causa da forma que eu importei os dados. Então, a gente fala assim, às vezes a gente fala assim, importação de dados, no R você vem aqui, puxa o arquivo e tal, isso é super simples. Não, não é tão simples assim. Né? Então, o R ele é muito exigente com o programador. Qualquer detalhezinho, ele está te tirando de cena. Aí, nós vamos fazer ativação e instalação de alguns pacotes novos hoje que vocês vão conhecer, né? E a realização das análises, né? Do cluster e da PCA. E eu trouxe um bônus nessa aula aqui também, além de ser um conteúdo novo que eu estou dando, eu trouxe um bônus que poderia ser só uma aula só, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, mas
Vocês vão saber, surpresa. Tá, beleza. Então, bora aqui para o banco de dados de vocês, né? Nós vamos continuar utilizando os dados que a Aline cedeu. Então, como é só uma demonstração, né? Em si, eu peguei só essas duas variáveis e organizei dessa forma. Coloquei a variável aqui, a altura, o diâmetro, e aqui ao lado eu coloquei os tratamentos com as repetições. Eu achei importante colocar essas repetições ao lado. Mas tem orientador que não curte muito, né? Mas, assim, eu acho que para análise estatística, para vislumbrar, visualizar, eu acho bem interessante isso. Gente, se tiver alguém pedindo para entrar, vocês me avisem, tá? Porque eu não estou conseguindo ver aqui. Quem tá. Relaxa que a gente avisa. Aqui eu não tenho necessidade de colocar os tratamentos, nenhuma, vocês vão saber o porquê. Vim aqui, né, arquivo, salvar como. Aqui eu coloquei o nome do meu arquivo, coloquei curso cluster, salvei em CSV, porque já está salvo no meu, né? Dou sim, ok. Beleza. Aí aqui eu venho e fecho. Então, bora importar todo mundo junto o nosso banco de dados. Eu vou limpar aqui meu console. Vocês estão com alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certo aí? Tudo certo. O que foi que foi feito nesse arquivo de Excel? Ah, tá. Aqui foi o tratamento dos dados. Lembra daquela tabela grande que a linha cedeu para a gente trabalhar no curso? Aham. Pois é. Aí de lá eu tirei a altura e o diâmetro. E aqui ao lado eu coloquei os tratamentos. Eu organizei para a gente importar. A forma que a gente importa é primordial. Eu posso ter o melhor script. Se eu importar os meus dados de forma equivocada, o meu código não vai rodar, né? Então, você tem que entender a análise. É por isso que o R ele é diferente dos outros, né? Porque não é só a questão... Mesmo que você aperte o botão no R, mesmo que você aperte, você tem que entender aquilo que você está fazendo, porque, por exemplo, uma atividade simples dessa de importar pode te paralisar, entendeu? Pode te tirar do jogo. Então, olha aqui, ó. Nesse tipo de análise, a gente vai organizar assim, ó. Os tratamentos aqui, um embaixo do outro, do 1 até o 10, com as suas repetições. Aqui eu não tenho necessidade de escrever tratamento, né? Porque o R vai entender que isso daqui são tratamentos. Aqui é a minha variável altura, essa daqui é a minha outra variável diâmetro, beleza? Respondi, tá tudo certo aí? Tudo certo. Tá bem. Então, bora todo mundo. Eu já tinha importado aqui meu banco, mas eu vou importar fazendo tudo com vocês. Aí a gente vai aqui, ó, todo mundo junto. Import dataset, beleza? Tá todo mundo aqui? Ó, esse é o primeiro, from teste base. Vem bem aqui. O meu, no caso, o meu tá salvo aqui em documentos, beleza? Curso, eu não sei onde vocês salvaram de vocês aí. Aí, clica bem aqui, ó, seleciona, open. Vai aparecer essa aba. Presta atenção que tem uma coisa diferente que nós vamos fazer agora, aqui. Tá aqui o nome da nossa tabela, automático, bem aqui, ó, row names, certo? Tá todo mundo aqui, gente, nessa aba aqui? Sim. Tá, row names. Você vem aqui em automático e troca para use first column. Bem aqui. Você vai quando a gente aperta essa opção, essa primeira coluna aqui, eu vou te mostrar como é que vai ficar. A icona, período, double, nome, tudo que está aqui continua. Você vem aqui, importa. Olha aqui.
Essa coluna aqui, que ficava bem aqui, a altura, o diâmetro, ela foi transferida, como se ela se transformasse num índice aqui, ó. Entendeu? Não é mais aquela fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tem. Eu vou importar de uma forma diferente para vocês entenderem a diferença. E isso interfere na nossa análise. Ó, cluster. Eu vou importar só para... Ó, vou deixar em automático. Não vou usar o use first column. Vou deixar em automático. Ó, olha só como fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui a gente tem uma coluna X, que é dos tratamentos. O que acontece? Quando a gente gera o nosso código e gera o nosso produto aqui, o nosso gráfico de agrupamento, quem forma os valores que estão aqui nos agrupamentos, né? Os nomes não vai ser aqui dessa coluna, vai ser essas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessa lista aqui. Então, quando eu comecei a trabalhar, a estudar o cluster no R, a minha dificuldade foi exatamente nesse ponto aqui, porque eu não encontrava em lugar nenhum, nenhum vídeo que eu assistia, as pessoas não diziam, não falavam essa informação aí sobre importação, né? Nem um tutorial em lugar nenhum, e eu tive que meio que descobrir pela graça divina de Deus, que eu vim aqui na importação, eu fiquei mexendo um tempão até perceber que essa diferença aqui de usar essa outra opção aqui, essa outra ferramenta do Use Form Columns. Cadê? Ah, vou ter que importar de novo. Então, vocês perceberam aqui a diferença, né? Aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai considerar essa coluna aqui, entendeu? Então, não serve. É como se desconsiderasse tudo isso daqui, por mais que ele calculasse, mas no gráfico ele vai considerar essa coluna aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E não essa daqui, T1, R1, entendeu? Por isso que a gente vai importar daquele jeito. Tudo certo, galera? Tudo certo. Ai, Tem alguém que caiu aí. Tá, beleza. A gente já analisou nosso banco de dados, certo? Ok? Vou colocar aqui um ok. A gente já importou nosso banco de dados, ok? E agora a gente vai fazer a instalação e ativação dos pacotes. Bem, nós vamos utilizar inicialmente dois pacotes, o Factor Manager e o Factor Extra. Alguém se lembra como é que a gente instala pacotes aqui? A gente vem aqui, ó, pacotes, certo? Ou eu posso fazer programando também, mas como eu não estou ao vivo e a cor, assim, perto de vocês, né? Se der algum erro, fica complicado da gente consertar, porque eu não estou tão perto assim. Mas vamos lá, bora fazer desse jeito aqui que deu certo. A gente vai aqui em install, pacotes, aí aqui a gente coloca aqui, ó, Factor Many, a gente escreve bem aqui, Factor Many. Dá Enter, instala bem aqui, ó, aperta bem aqui, install. Eu não vou fazer porque o meu já está instalado, certo? Então, bora todo mundo instalar aí esse pacote. Aí, depois que instalar, vocês vêm bem aqui nessa aba de pesquisar, você escreve o nome do seu pacote, ó, Factor Manager, e seleciona. Ativa ele. Certo? Tá todo mundo fazendo aí? Eu tô encontrando o pacote. Eu coloquei Factor, aí não apareceu ainda. Tenta escrever ele todo para ver se ele aparece. Factor Manager.
Agora foi. Beleza. Aí vocês vêm de novo aqui, install, coloca aqui factor extra. Clica aqui e install. Eu não vou instalar porque o meu já está instalado. Depois que vocês instalarem os 2 pacotes, vocês ativem eles, tá? Vocês selecionem aqui. Desculpa, gente, qualquer coisa, qualquer tosse aí. Foi mal. Todo mundo aí já fez? Já. Vocês me avisem aí, que eu estava esperando vocês. Tá, beleza. Então, a gente já instalou e já ativou os pacotes. Tá todo mundo junto? Tá todo mundo aqui nessa parte? Então, agora nós vamos fazer as nossas análises. Nós vamos primeiro fazer o cluster. Para a gente fazer o cluster, inicialmente, o primeiro passo, nós vamos calcular a distância euclidiana, tá? Então, como foi que eu fiz? Vou fazer aqui junto com vocês. Primeiro, eu criei uma variável, né, chamada dista, mas aí vocês podem dar o nome que vocês acharem mais conveniente, tá? E dentro dessa variável, eu utilizei uma função chamada dist, aqui. E dentro dessa função, aqui. Opa. E dentro dessa função, eu coloquei meu banco de dados, né? Curso. E eu falei para o R, olha, o método que eu quero fazer é o método euclidiano. Coloco o método entre vírgulas já, entre aspas. Certo? Seleciono tudo e dou run. Tudo certo aí, galera? Todo mundo rodou, conseguiu rodar, deu certo? Agora, nosso segundo passo vai ser gerar os agrupamentos. E o método para a gente gerar esses agrupamentos é o método eu chamo de WARDS, mas tem gente que fala VARDS, enfim. Aí aqui eu criei primeiro uma variável chamada dista.hc, que significa parte da altura, né? E a distância. Aí aqui eu utilizei a função h cluster. Vamos agora fazendo aqui. Dista. HC. Aqui eu coloquei a função h cluster. Dentro dessa função, né, essas funções todas que eu falo aqui, elas são provenientes dos pacotes que nós extraímos, tá? Que nós baixamos e ativamos. Tá. Dentro dessa função aqui, nós vamos colocar os dados que nós vamos criar o agrupamento. Quais são esses dados? D igual a dista, a variável que nós criamos anteriormente. Então, o que nós fizemos? Uma função aqui em cima, certo? Banco de dados e o método.
e ele calculou a distância. Beleza. Essa distância, o valor dessa distância, ficou armazenado dentro da variável dista. Agora, para a gente fazer o agrupamento, a gente vai utilizar a distância, que está armazenada na variável dista, aqui. Então, por isso que D é igual a dista. E o método que nós vamos utilizar para fazer esse agrupamento, o método é o de what. Então, a gente seleciona tudo aqui e dá run. Vai para rodar. Tudo bem, galera? Vocês estão acompanhando? Sim, tudo certo. Tudo certo? Tá. Agora, a gente vai fazer a representação gráfica desses agrupamentos, tá? Desses agrupamentos que nós utilizamos a distância. Representação gráfica. Então, para fazer essa representação gráfica, a gente vai utilizar a função fvisDent. Nós vamos utilizar a dista HC, que é essa variável aqui, né? O que foi que nós fizemos aqui? Colocamos o banco de dados dentro da função hcluster e falamos o método ward. Tá. Calculamos o agrupamento e colocamos a resposta dentro da variável dista.hc. Agora, para a gente visualizar esse resultado, nós vamos pegar essa variável aqui, colocar dentro da função fvisDent. Esses CX, sex, sei lá como é que a gente pode falar aqui. Enfim, é o tamanho, tá? É o tamanho das letras, é o tamanho das letras aqui do gráfico. Aí aqui a gente repete de novo o nosso banco de dados, e aqui esse K é a quantidade de agrupamentos grandes, né, que nós vamos utilizar aqui com as cores. Eu utilizei 4 tipos de cores. E aqui eu coloquei K-Color. E cada símbolo desse daqui é uma cor diferente, tá? E é essa curiosidade aqui que eu vou trazer para vocês, porque isso é uma coisa que às vezes a galera quer fazer diferentão, quer fazer algo para chamar a atenção dos seus orientadores, e fica com dificuldade por conta das cores e acaba fazendo preto e branco porque não tem outra opção. Mas isso aí é um capítulo logo abaixo. Bora então fazer o nosso gráfico aqui. Seleciona tudo e roda. Vai demorar um tantinho. Ele é pesado. Beleza. Rodou aí no de vocês? Galera? Tô tentando ainda, peraí. Agora sim. Todo mundo conseguiu rodar, gente? Tá, beleza. Eu vou entender o silêncio como um sim. Então, esse aqui é o nosso cluster, né? Geramos o nosso cluster de uma forma diferente. Podemos utilizar as cores que vocês quiserem, tá? Esse modelo aqui foi de uma consultoria que eu fiz para 2 dissertações e os orientadores pediram. E a banca super elogiou, tá? E era uma banca bem chata, bem carrasca. E eles gostaram muito, porque a inovação é diferente. Não é porque é pesquisa que você tem que ser tudo preto e branco. Não precisa disso. E também fora que as cores conseguem
te dá uma visualização melhor dos agrupamentos. Então, para cada grupo aqui, é uma cor diferente. E as cores que são semelhantes aqui, olha, é porque tem alguma justificativa. Por exemplo, aqui, ó, né, eu não conheço muito bem esse experimento aí, né, mais profundo. Mas, por exemplo, esse agrupamento aqui deixa eu ver aqui um bacana. Tá, esse aqui, ó, T2, T2, T1, T2. Então a gente pode observar que das 4 repetições, 3 repetições do tratamento 2 tiveram um agrupamento aqui. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Acho que droga, continua aparecendo. Tá. Outra coisa, bem aqui, que eu também observei. T3R4, T4R3, T3R1, T4R4. Então, 2 tratamentos de T3 e T4 se agruparam aqui. Então, esses tratamentos devem ter algo em comum, né? Eu não sei o que, porque eu não fiz o estudo desde o início, mais detalhado aí, né? Mas aqui no gráfico de estatística ele me fala que tem algo em comum, que eles se agrupam. Tem algo de semelhante que só eles têm e que os outros não têm, entendeu? Outro agrupamento aqui. Aqui, ó, T3, R3, T6, R3, T4, R2 e T6, R1. Então, o T6, R3 e o T6, R1 fez um agrupamento entre si e entre o T4 e o T3. Então, tem alguma coisa em comum aqui entre esse grupo. Para ver outro aqui. Olha, esse daqui, achei legal também. Esses da extremidade. T9, R3, T8, R3, T7, R3, T8, R4, como o outro ali. Ó, os dois T8 aqui se agruparam e chamaram o T9 e o T7, que tiveram agrupamento também. E dentro de um grupo maior, ainda tem o T5 e o T7. E tem outros grupos aqui também. Então, cada um desse aqui é um grupo, dentro de um grupo maior. Por exemplo, se a gente for dividir em 2 grupos mesmo, não for detalhar, cada um seria 2 grupos grandes. Esse aqui, ó, seria o primeiro agrupamento, e esse outro aqui, o segundo agrupamento. Contudo, se a gente for desmembrar mais um pouquinho, a gente pode dizer que dentro desse grupo grande aqui, ó, desse grupo grande, a gente tem um agrupamento que ele é todo, como se dizer lá, amarelo, né? Amarelo, laranja, não sei como é que vocês estão vendo aí. E o outro que se diferencia dele, que é um verde, né? Que seria uma avaliação que os orientadores gostam mais, pelo menos o pessoal lá de pós-graduação, eles gostam assim mais objetivo possível, sabe? E aqui é a mesma coisa, dentro desse grupo maior, né? Você tem outros subgrupos, vamos dizer que esse rosa aqui, que é um subgrupo grande, né? Que se diferencia desse outro aqui, pequeno, o azul. Vocês entenderam? Ou estão com alguma dúvida? Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu entendi. Eu só queria lembrar quais são esses tratamentos para eu poder ter uma noção, mas eu vejo depois. Tá bem. Mas e aí, vocês gostaram da análise? Ou não? Vocês, tipo, nada a ver? Eu gostei bastante, ainda não tinha visto assim. Eu também. Mas eu queria entender uma coisa. A minha voz tá bem rouca, que eu tô bem acabada hoje, mas eu queria entender uma coisa. Eu não sei se você chegou a explicar. Essa linha preta, ela seria o quê se for fazer uma análise desses tratamentos? Olha, basicamente é que sustenta os agrupamentos, né?
Então ela não seria nenhum tratamento, né? Porque ali ela tá Ah, chegando não até o é. número 50 ali, aí eu pensei que seria algum tipo de Não, tratamento. e é porque ele está levando em consideração a distância, né? Lembra? Que a gente calcula, faz o cálculo da distância euclidiana e tudo mais. Mas, assim, Entendi. vamos dizer que o foco da análise seria mais a questão dos grupos mesmo, o que que agrupou, o que que não agrupou, e aí eu me lembro muito da professora Suzana, porque eu aprendi a analisar com ela, né? Então, ela sempre falava isso, o mais objetivo possível, o que que agrupou, o que que não agrupou. Só que aí, com o tempo, que na época eu era PIBIC, né? Com o tempo você vai estudando tudo mais, e você vai vendo outras coisas, né? Por exemplo, hoje em dia, eu já consigo observar que com essa técnica aqui de deixar colorido, né? Que não é só deixar colorido, mas é uma forma de organizar o teu teste, você consegue perceber que você tem dois grupos grandes, um grupo grande e o outro grupo grande, e dentro desse grupo grande, você tem subgrupos, né? Um subgrupo com três ou quatro grupos pequenos aqui, que eu consigo enxergar, acho que até uns 4 grupos pequenos, e um outro subgrupo, né, de cor verde. Então, aqui você poderia dizer que aqui você tem um agrupamento, 2 agrupamentos, 3 agrupamentos, 4 agrupamentos, dentro de 2 grupos maiores. Vocês entenderam, galera? Aí vocês especificam aqueles que mais tiveram em comum, ou aqueles que mais se diferenciaram, entendeu? Por exemplo, se eu fosse analisar alguma coisa a respeito de solos, e aí eu percebi que a mata ficou, que o tratamento de mata se agrupou com um tratamento, deixa eu ver, de mogno africano, né? Então esses 2 tratamentos têm algo em comum, uma palhada, sei, algo aí tem em comum que eles se agruparam. Aí eles já se diferenciam do tratamento, por exemplo, de pecuária, de cultivo. Né? Por causa que o da pecuária já tem mais um solo mais exposto, né? Mais sucinto à erosão, por causa do pisoteio do animal e tudo mais. Então, seria por aí a explicação de vocês, por exemplo. Né? Tudo certo, galera? Vocês entenderam? Sim. Tem alguém com dúvida? Se tiver, pode falar que eu estou aqui para isso, né? Para isso que a gente está aqui quase às 10 horas da noite. Brincadeira, às 9h16. A gente está aqui para estudar juntos. Bem, se não tem dúvidas, vamos continuar. Uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que eu achei legal, né, sobre as cores, para vocês escolherem aquilo que vocês quiserem, né? Então, trouxe esses códigos aqui, né, que é a paleta de cores RGB do R, né, que a gente utiliza esse pacote aqui, ó, o R Color Brewer. Então, se nós vamos rodar aqui esses 3 códigos, eu sugiro que vocês venham aqui no pacote e instalem esse pacote aqui, ó, R Color Brewer. Sugiro. Ó, para mim já aparece, pelo menos. Install. Eu já instalei. Vou ativar aqui, ó. Vou demonstrar uma coisa para vocês. Beleza? Todo mundo ativou aí? Baixou e ativou? Galera, 30 segundos que eu vou pegar um pouquinho de água aqui para mim, pode ser? Rapidinho. 15 segundos, 15 segundos. Não, vai demorar um pouquinho, mas relaxa.
Voltei. Voltei aqui. Todo mundo já instalou o pacote, já ativou? Então, aqui, vamos entender. Bem, se eu quiser aqui, por exemplo, trocar as cores, fazer alguma coisa diferente, eu posso utilizar esse pacote que vai me fornecer essa função aqui, né? Bearer.pool. Dentro dessa função, a gente vai dizer a quantidade de cor que a gente quer que apareça. Na verdade, não é de cores, seria de tonalidade. Por exemplo, para cor vermelha, né, que a gente vai trabalhar no nível de RGB. Então, eu vou selecionar tudo aqui e vou dar Run. Aí ele vai me dar os códigos das cores vermelhas aqui, olha. Ó, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí vocês podem ficar fazendo teste aqui, trocar, ficar brincando, sabe? Fiquei fazendo isso um tempão, me divertindo. E aí, olha, 8, que é o número que eu coloquei aqui, né? O número de quantidade. E aí a gente pode gerar pro verde também, ó. E pro blue, pro azul. E aí você pode ficar trocando aqui, fazendo várias coisas. Mas eu disponibilizei esse site que eu encontrei, que eu achei bem bacana, que tem uma paleta de cores lá. Eu vou acessar aqui. Achei interessante. Aí, rapidinho. Eu acho que é esse aqui. Uai, não foi. No de vocês deu erro também? Peraí. Deixa eu... Não sei qual o motivo, mas aqui para mim não quer pegar o site. Aqui também não tá pegando, não. Que é... que eu lamento muito, porque era um excelente site de consulta de cores. Né? Te dava uma gama de cores para você escolher. Eu posso ver se outros sites e eu trago para vocês, envio lá no grupo, beleza? Opa, acho que eu liguei aqui a câmera. Pronto. Então, a gente, se não tem nenhuma dúvida do cluster, a gente vai para PCA. Pode ser? Pode sim. Tá. Aqui na PCA, você tem que saber quando aplicar essa análise. Primeiramente, essa análise é recomendada quando você tem um banco de dados muito grande. Né? E aí você quer reduzir a dimensão desse banco de dados. Então, essa análise ela vai te gerar componentes, né? E dentro de uma componente você vai ter vários atributos, né? Várias variáveis. Então, bora ler um pouquinho aqui que eu coloquei aqui. Ó, a técnica de PCA pode ser empregada para reduzir a dimensionalidade dos dados. Por exemplo, utiliza-se PCA em um banco de dados com muitas variáveis.
é utilizada para capturar padrões fortes de conjunto de dados. Então, ela vai unir dentro de uma única componente aquelas variáveis que tiver algo em comum, né? Que tiver algum tipo de relação. Junta variáveis em uma mesma componente, buscando ter a maior variabilidade dos dados. Obtenção de variáveis importantes que estarão em uma mesma componente a partir de um conjunto de variáveis. E é importante que os dados estejam padronizados para realizar PCA, ou seja, que você saiba a distribuição dos seus dados, se eles são normais ou não. Eu assisti alguns vídeos que o estatístico ele falava que não necessariamente os teus dados precisariam estar normalizados, mas eles precisariam estar na mesma como que ele fala, não necessariamente normal, mas se eles estivessem num certo padrão. Mas a maioria e os mais renomados, eles afirmam que a melhor forma de você fazer a PCA é você deixar todos eles na mesma unidade, seguindo a mesma distribuição. Então, aí, eu acredito que depois de você organizar o teu banco de dados, definir tipo de variável e a distribuição dos teus dados é que você pode aplicar essa análise. Então, não é assim, peguei meu banco de dados, as minhas variáveis estão aqui enfileiradas, eu vou colocar no PEST ou no R, pronto, gerei, tá lindo, porque o programa ele vai gerar para ti. Mas se os teus dados não estiverem na mesma unidade organizadinhos, talvez a análise te dê uma informação que não seja verdadeira. É isso que ele quer dizer com isso, sobre padronizar. Bem, nessa análise da PCA, a gente também vai usar o Factor Mania e o Factor Extra. A gente já importou, já baixou, né, esses dois pacotes e já ativamos. Aqui em cima a gente já fez o cluster. Okay. Bem, então vamos gerar nossa PCA, né? Para gerar a nossa PCA juntos. Criei aqui uma... Tá todo mundo aqui, gente? Junto comigo? Eu criei aqui uma variável chamada res, de resposta PCA. Dentro dessa variável, eu vou ter uma função chamada PCA. E dentro dessa função, eu vou colocar meus argumentos, né? Eu vou colocar o meu banco de dados e o meu tipo de gráfico. Vou colocar um gráfico F. Depois que eu escrever tudo isso aqui, no meu banco de dados, vou fazer junto com vocês. Seleciono tudo e rodo. Beleza. Agora, o segundo passo é que a gente vai extrair a proporção de variância dos valores das componentes principais. Então, eu venho aqui, prop.pca. Aconteceu alguma coisa? Galera? Oi, eu acho que. Ah, tá acabando o tempo de sala. Tu vai ter que fazer outra. Ó, Não, Aline, essa daí é outra sala, não é a que a gente Tem tá duas usando. salas abertas, eu acho. ah, tá. Eu vou tirar essa aqui. Ah, tá. Eu já tava achando que era essa daqui. Porque eu não vi nada, já mandou mensagem pra Eu, gente também. eu nem sei como essa outra sala abriu aqui. Enfim. Deixa eu voltar. Mas qualquer coisa vocês gritam aí, tá? Fala para mim se acabar o tempo, não sei. Eu não sou muito de usar o Meet, então fico meio sem saber de coisa. Tá.
Então, agora, o segundo passo da PCA, nós vamos calcular a proporção dos componentes dela. Então, eu criei aqui uma variável chamada copy.pca. Dentro dessa variável, eu vou utilizar a função getEnvelope. E dentro dessa função, o meu argumento vai ser o hash.pca. Aqui, ó. Então, o cálculo que nós geramos aqui de PCA, que foi armazenado na função hash.pca, agora será utilizado aqui dentro da função getEnvelope. Para quê? Para a gente calcular a porcentagem desses componentes aqui, beleza? Nós primeiros aqui calculamos o nosso componente, e aqui agora a gente vai calcular a proporção dos nossos componentes. Tudo certo? Todo mundo aí seguindo junto? Agora, a gente vai extrair os valores da PCA para plotar no gráfico. Então, primeiro a gente vem aqui em var, né? Aí a gente vai utilizar get, PCA, var, e dentro a gente vai utilizar o hash.pca, que é a nossa variável aqui, ó, da PCA. E o nosso índice também. Usa a mesma função, get underscore PCA underscore ind, que é de índice. E aqui dentro a gente coloca o hash.pca, que é onde está armazenado os nossos componentes. Vou rodar os dois, primeiro um, depois o outro. Vou rodar esse daqui, não rodei. Agora eu vou rodar o var e o int. Beleza, extraímos os valores da PCA para plotar no gráfico. Agora vamos plotar no gráfico de PCA. Para isso a gente vai utilizar a função fviz.pca.var, né? Vamos utilizar aqui as componentes que nós calculamos inicialmente, e a call que nós vamos utilizar para as variáveis é utilizar um blue aqui. Selecionar tudo e vamos rodar. Vai demorar um pouquinho. E aqui, rodou aí no de vocês? Rodou, galera? Rodou. Tá. Então, aqui, ó, vejamos. Aqui a gente tem os nossos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ó, tudo milimetrado. Aqui a gente tem nosso primeiro componente, tá? Tá dando 52,2. Calma que o nosso resultado final não é esse. Nosso resultado final é bem top. Essa aqui é a nossa segunda componente, 47,8. E aqui são as nossas variáveis, né? Diâmetro e altura. Então, aqui ele mostra que são variáveis que não são correlacionáveis. Então, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Não são correspondentes. E também ele já nos mostra que a primeira componente ela não responde a quantidade significativa de variáveis. Por exemplo, geralmente quando você tem aqui uma porcentagem de 70%, ai meu Deus, aqui quando você tem uma porcentagem de 60%, você diz que a tua componente 1 ela é explicativa para praticamente toda a análise. Então, você nem comenta a componente 2. Agora, quando você tem uma componente 1 de 52,2, você pode dizer que ela é pouco explicativa, né? Então, por exemplo, alguns orientadores não utilizariam essa análise para esse tipo de banco de dados, até mesmo porque é pouco, né? A gente só pegou para fazer uma demonstração mesmo, né? Do diâmetro com a altura. Então, continuando aqui, né? A gente vai criar um grupo
para cluster. Então, a gente vai fazer um cluster dentro da PCA. Aí, aqui eu criei uma variável chamada grupo, tá? Grupo. Eu atribuí a função asFactor. Dentro dessa função, eu coloquei o nosso banco de dados. Tá aqui. Vírgula 1, que eu pedi para ele considerar, ó, essa minha coluna aqui, ó. Vou selecionar tudo. Beleza. Armazenou aqui. Calculei meu grupo, coloquei ele dentro dessa variável chamada grupo. Beleza. Agora, a gente vai plotar novamente usando o gráfico byplot. Então, vamos lá. A gente vai utilizar de novo aqui a função fvSPCA byplot, certo? Para fazer esse tipo de gráfico. Aqui a gente vai colocar nossa componente que nós calculamos, né? hash.pca. E avilager é como se fosse um método, né? Nós vamos utilizar o nosso grupo, né? Que nós calculamos, nós queremos ver os agrupamentos dentro dessa PCA. E o título, sim, foi demonstrativo, né? Eu coloquei gráfico de PCA do experimento de Paricá. Aí, embora selecionar tudo aqui e rodar. Talvez demore um pouco. O meu R não é... Meu computador não é dos melhores. Bora aguardar um pouquinho aqui. O de vocês já gerou? Já tá demorando? Só gerou aqui. O meu tá lendo ainda. Pronto. O meu gerou aqui também. Eu vou dar um zoom. De todo mundo gerou, galera? Ou teve alguém que não conseguiu fazer? Luana, Foi. tem 7 minutos aqui nessa sala. Acho que é melhor abrir outra sala, que aí dá para tu explicar melhor, sem ser interrompida. Beleza. Aí como é que eu faço aqui nessa sala? Ah, não, se daqui tu fecha, abre outra, pode jogar lá no grupo o link. Essa aula aqui não tá sendo gravada, não, né? Tá sim. Ah, ainda bem, beleza. Que susto. Beleza. Então, eu vou fechar aqui, né? Só isso, certo? Mas na hora que tu fechar, tu já abre outra sala. Não precisa fechar aí. Só fecha aqui nesse negocinho de desligar aqui o telefone, tá vendo? Ah, beleza. Aí tu Desculpa a consegue abrir outra ignorância. sala mais rápido. Beleza.
Oi, galera. Acho que tá faltando gente aí, né? Tá gravando, Gutinha? Beleza, galera. Então, bora continuar lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês me avisem quando vocês estiverem vendo. Tá. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Alguém já, alguém já conhece a multivariada, a PCA aqui? Acho que a Aline, sei que já. Alguém mais? Não. Não, né? É Eu acho uma... que eu vi esse gráfico em um artigo. Acho que até no nosso artigo, Kevin, que a gente apresentou para a professora Suzana. Parece eu É, consegui fazer Pois é, análise tem que dele. perguntar isso nele. Ele parece muito com ele, mas eu não consegui fazer uma Pois boa é, interpretação. e ela gosta muito desse tipo de análise aí. Ela gosta muito desse tipo de análise. Eu comecei a fazer essas análises com ela, inclusive. Bem, aqui que a gente pode ver, né, além dessa diferença de cores que ele mostra a disposição, né, dos nossos tratamentos no plano cartesiano, aqui ele também te mostra uma legenda, ele te gera uma legenda. Aí uma gama aqui de coisas, de informação, com diferentes tonalidades, né? E isso aí vai muito de orientador para orientador, tem orientador que ama, tem orientador que já não gosta muito, né? E de início, que a gente pode observar quando se tem uma PCA, primeiramente, deixa eu botar aqui, é analisar nossos componentes 1 e 2, né? Como já falei aqui, ela não é explicativa, né? Ela tem apenas 52,2%. Para eu dizer que ela é explicativa, ela teria que ter pelo menos 70%. Depois seria a disposição das nossas variáveis aqui, né? Diâmetro e altura, que estão, vamos se dizer, que uma para um lado, outra para o outro, como se estivessem brigadas. Né? Então, a gente não se relaciona, pá, entendeu? Vai para um lado, vai para o outro. E, opa. E por último, eu diria que a disposição dos nossos tratamentos, né? Os nossos agrupamentos aqui dentro da nossa PCA. A gente pode ver aqui um agrupamento aqui, ó, de cor azul, né? Uma semelhança aqui, ó, de cor verde. Aí a gente pode vir aqui na legenda e tentar encontrar e entender por que esses pontos são semelhantes. Aí já teria que entender mais do que estatística, né? Tem que conhecer em si o experimento. E Oi, Luana, pode dizer. uma coisa que é tipo assim, é só mesmo uma questão. É que, como esses tratamentos a gente está trabalhando com muitas repetições, eu acharia mais interessante fazer esse tipo de gráfico com as médias, porque
na verdade, quando a gente vai analisar o trabalho em si, a gente meio que vai ignorando as repetições com o passado da discussão, né? A gente trabalha mais com a questão das médias. Será que dá para fazer esse mesmo gráfico só com as médias? Não, você pode fazer só com as médias, não tem problema nenhum. Eu trouxe assim, eu também faço só com as médias. Mas como a gente está assim, mais numa questão de demonstração, né? Aí eu me senti à vontade para trazer dessa forma, porque eu queria mostrar para vocês a variabilidade também, né? É, O assim que fica que, mais. que agrupou, o que não agrupou. Porque quando a gente traz as médias, a gente limita ainda mais. E a análise, essa análise aqui, ela é para um banco de dados grande, então ia ficar só uns pontinhos por aqui na tela. Aí eu falei, não, bora trazer assim, que aí a gente mostra essa dispersão aqui desses tratamentos, né? O que agrupou, o que não agrupou. Ah, meu Deus, esse computador quer me deixar. O que não agrupou, né? O que se distanciou e o porquê se distanciou dessa forma. A gente já percebe aqui, ó, um agrupamento aqui, outro agrupamento aqui. Eu fiquei com vontade de trazer um outro tipo de PCA aqui para vocês, que fazia esses círculos aqui dentro, sabe? Mas em outra oportunidade eu trago. Aqui provavelmente teria no mínimo uns 2 círculos aqui, uns 2 agrupamentos bem significativos. Principalmente esse daqui. Mas essa informação que você falou é interessante, de utilizar a média, tá? Eu também gosto de utilizar a média, principalmente se meu banco de dados for muito grande. Mas se ele não for tão grande assim, eu não utilizo. Porque aí você tem um plano cartesiano e você tem, por exemplo, se eu tiver 4 tratamentos e umas 3 ou 4 repetições, já vai ser pouco aqui, né? Eu acho que eu já nem utilizaria a PCA. Já vai ser pouco aqui, a dispersão. Então, se eu reduzir, fizer a média, aí vai ficar o quê? Um em cada quadrante. Então, vai ficar muito pequeno. Mas, assim, quando eu tenho um banco de dados, meu primeiro banco de dados que eu peguei com a professora, nós fizemos a média, porque era muita coisa. E no meu nem eram tantos variáveis, eram 4, mas eram muitos tratamentos e muitas repetições, e a gente fazia tanto para tratamento quanto para profundidade, ainda tinha isso. Qual que tu acha que assim, qual tu acha os melhores parâmetros para o PC analisar, digamos assim? Olha, você pode utilizar para diversos parâmetros. A observação feita na PCA é que ela é para bancos de dados gigantes, né? Ela é para resolver esses problemas. Por exemplo, eu tenho um banco de dados enormes aí. Teve uma consultoria que eu fiz que a menina estava avaliando sobre bioplástico. Aí eles fizeram sobre o tamanho do bioplástico. Aí para cada tamanho, você imagina, eles fizeram isso. De milímetros até em diversas milimetragens. E também a cor, diversas cores. O banco de dados da menina é enorme. Então, o que a gente faz quando é assim? Eu vou passar o quê? Meses fazendo truque para ela? Não, vou gerar uma PCA aqui. Dentro de um só componente, ele vai colocar todas as variáveis dela e a gente vai ver se é explicativo ou não. Né? É bem mais fácil de trabalhar, bem mais rápido também dessa forma. Então, ela dimensiona, né? Reduz a dimensão do teu banco de dados, tornando uma análise bem mais efetiva, mais eficaz, mais rápida, né? Principalmente TCC, mestrado, essas coisas que não é tanto tempo assim, então você está com pressa, precisa do seu resultado com urgência, né? Então eu acho que é uma grande uma sacada, é uma técnica que pode ser utilizada aí para os bancos de dados gigantes. Olha, no meu, apesar de ser 4 variáveis, mas é como eu estava falando, eu tinha, parece que eram 6 repetições, e eu fazia a comparação tanto entre tratamentos quanto entre profundidades. Então, meu banco de dados acabava se tornando um banco de dados grande, sim. Então, eu apliquei e foi bem aplicado, né?
Mas, por exemplo, se a gente fosse utilizar esse seu banco de dados aqui, trabalhando só com diâmetro e altura, não seria interessante, né? Sendo sincero, acho que não seria. Mas a gente fazendo aqui para demonstração, para aprender, eu acho que é válido sim. Beleza? Tá respondido? Mais alguma coisa? Não sei se é caro. Em relação a essa legenda bem aqui embaixo, que dá um valor de 52,2%, e aqui na lateral dá um valor de 47,8%. Eu fiquei com muita dúvida, porque a primeira vez tinha essas duas informações, que era até o componente principal 1, o componente principal 2, e davam valores mesmos diferentes, essas porcentagens davam diferentes. Nesse caso aqui, está sendo relacionado com que essa porcentagem são diâmetros diferentes, são os mais discrepantes, vamos dizer assim? Olha, era aquilo que eu estava falando sobre ser ou não explicativa, né? Só da gente perceber que essas duas variáveis não são correlacionáveis, não tem uma, como se dizer, uma relação, né? Isso daí já é um ponto. E segundo, são apenas duas variáveis. Então, ela coloca duas variáveis dentro de um componente só, o que não consegue explicar a tua análise, não é explicativa. Aí ela te dá um valor de 52,2%. Esse 52,2% é justamente para te dizer que a análise não é explicativa. Agora, se tu tivesse aqui um 70% ou mais, aí você poderia dizer que é uma análise explicativa. E aí o componente 2, o componente 1, geralmente você não dá tanta visão assim para eles. Você observa aqui, ó. Se aqui você tiver valor 70%, por exemplo, ou mais, você fala, ó, o meu componente 1 explicou toda a minha análise. A minha análise é uma análise bem explicativa. Aí você começa a falar de outros detalhes dentro da análise. Você entendeu? Eu respondi, eu não sei se eu me fiz, não sei se eu entendi também a tua pergunta. Não, consegui entender, obrigada. Beleza. Mais alguma coisa, galera? Que aí a gente vai pro PEST. Bora fazer só uma recapitulação aqui. Eu acabei me esquecendo de falar aquilo que eu falei sobre essa coluna no cluster. Ah, mas serve para cá também, tá? Bora ver aqui. Se eu não fizesse aquela paradinha lá na importação, aquela paradinha, se eu não escolhesse aquela opção lá, em vez de ficar os tratamentos aqui, ó, dispostos, o que ia ficar era tipo a listagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês entenderam? Ia ficar dessa forma que ele não ia conseguir ler o banco de dados daquela forma e colocar o T1, o T2, o T3, o T4. Luana, eu tenho uma Oi. dúvida. Aqui da Esse PCA? isso, esse PCA, ele é a mesma coisa que aquele primeiro que tu fez, só que, tipo, mais explicativo, sei lá, as pessoas Aí olham melhor para ele. é uma análise que eu gosto de dizer que é uma análise complementar, né? Geralmente eu gosto de fazer os dois. Tem gente que faz só um e diz que fica redundante, mas eu gosto de fazer os dois, porque aí eu faço um e afirmo no outro, beleza? Então, dentro eu poderia, por exemplo, não colocar os meus tratamentos aqui. Eu poderia. E deixar só as minhas variáveis com as porcentagens aqui. Mas o fato da gente criar um grupo, né, que é o cluster lá no início que eu falei, e dispor aqui, eu acho que te dá uma visibilidade maior, entendeu?
para a pessoa observar e também ver a relação aqui, ó, com as variáveis, entendeu? Os eixos. Então, tem muita coisa boa que dá para extrair daqui. Beleza? Porque assim, a professora Suzana, ela falou algumas vezes em relação aos atributos, né, do solo. Aí, de análise do solo. Aí, tipo assim, tem muitos atributos. E aí, para que não houvesse, assim, análise de todos eles, eu acho que isso até poderia ser aplicado na questão de quais seriam melhores a analisar, né? Porque no dia que a gente fez a apresentação de um gráfico parecido com esse, ela falou sobre isso, sobre essa relação de ter muitos atributos e seria feito algum tipo de gráfico para quais seriam melhores a avaliar. Aí eu acho que isso se aplicaria lá, né? Eu acho que ela estava falando sobre isso que a gente estava dizendo aqui, sobre reduzir essa dimensão. Aí ver se essas variáveis são explicativas, né? É a tua análise. Que essa análise ela é feita exatamente para isso, para banco de dados grandes, né? Para facilitar a vida do estatístico aí. E ela utiliza muito essa análise, ela utiliza bastante e ela gosta dessa análise. Ela gosta muito dessa análise. Beleza? Entendeu? Respondeu? Respondi ou não? Sim, sim. Tá bem. Mais alguém? Falar alguma coisa? Uma reclamação? Tá, eu acho que eu vou gerar aqui o gráfico só para mostrar para vocês. Do cluster. Opa. Agora foi tudo preto. Tá. Aqui é a mesma coisa. Se eu não tivesse importado daquela forma, ao invés de estar os tratamentos aqui, ia estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia ficar dessa forma aqui na imagem e não ia ter como vocês editarem isso. Por isso que a importação dos dados é muito importante. Aí a pessoa ia ter que ver o 1, o 2, o 3 e o 4, ia ter que vir aqui ou analisar aqui com a tabela aberta aqui, ó. Aí o 1, A1 é o quê? O T1R1, beleza. O 2 é o T1R2, o T1R2 agrupou para cá, entendeu? Ia ficar muito ruim de analisar isso dessa forma. Então, por isso que a parte da importação é bem importante. Bem, de R, a gente fica por aqui, e agora a gente vai para o PEST. Eu fiquei, assim, com muita vontade de trazer sobre geoestatística para vocês, né? Porque eu faço criação de mapa no R também. Mas aí eu fiquei com medo de confundir a mente de vocês, de acabar trazendo muita coisa e não ser produtivo. Então, pensando assim, eu preferi continuar com o plano, né, de trabalhar com essas análises e a gente vai ver agora elas num programa diferente. Todo mundo conhece o PEST aqui? Sim, né? Tá. O PEST, ele é um programa super fácil. Olha, por exemplo, a gente vai, bora saber se os nossos dados são ou não normais. A gente vai selecionar eles aqui. A gente selecionou a altura. Copia e cola. Cliquei aqui, teste. Seleciono tudo. Variation. Normality test. Beleza? Bora ver se os nossos dados são normais. Olha, de acordo com o Shapiro-Wilk, ele é normal. E de acordo com outros testes aqui também que ele oferece, também é normal. Tá, beleza. Eu quero fazer para o Shapiro, que diz que ele é normal. Mas, se ele não fosse normal, por exemplo, eu ia selecionar ele aqui e vinha fazer uma transformação
Aí eu poderia aplicar logaritmo, eu poderia subtrair a média, eu poderia remover, eu poderia converter para ranks. Olha, eu gosto muito dessa daqui, ó, Box-Cox. Poderia fazer uma transformação de Box-Cox, enfim. Mas ele deu normal, né? Beleza. Aqui, no multivariado, desculpa, gente, a tosse, desculpa mesmo. No multivarieixo, aqui, ó, multivariados, a gente pode fazer a PCA, né? Tem vários tipos aqui. E a de cluster, que também tem vários métodos, mas no PEST eu utilizo essa daqui, ó, que é a clássica, que é a que nós fizemos. E aí, bora fazer aqui, só para... Bora fazer aqui uma PCA aqui no teste, para vocês verem. Colocar a altura. Copia. Tá todo mundo junto comigo aí? Tem alguém perdido? Tem alguém com dúvida? Aí aqui eu venho, copio os tratamentos. Uma coisa importante, não esqueçam de selecionar, de apertar esses dois quadradinhos aqui, de atributos, as linhas e as colunas. Aí, bem aqui nesse 1, eu vou colar os meus tratamentos. E para cada um desse aqui, ó, eu coloquei acelerado direitinho. Para cada tratamento, eu vou ter um símbolo diferente. Aqui, o problema do PET é que é muito manual, entende? Vocês vão fazer... só apertar botão? Tá apertando o botão, mas de uma certa forma tem um certo trabalho, entendeu? Que no R eu acho que não tem tanto assim. Então, por exemplo, vou escolher esses símbolos aqui mesmo. Tipo, o R, ele escolhe os símbolos para ti. As cores, tudinho. Você programa, você diz para ele, ele faz. Aqui não, literalmente você tem que fazer. Aí aqui o T2 eu vou mudar para o X. 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 Aí o T3 eu vou mudar, vou colocar uma bolinha. E galera, eu já peço para vocês, se vocês puderem divulgando, tá? O curso que nós tivemos. Pode falar a verdade, se não foi bom, a gente está aqui também para escutar crítica, para melhorar. E se vocês puderem divulgar nas redes sociais de vocês, inclusive a divulgação do curso na semana passada me fez receber um convite para ministrar um curso na Eco. Não sei se me indicaram uma de vocês. Olha, aqui é o símbolo, eu escolhi a estrela, tá? Para o tratamento 4. O T5 a gente vai escolher, bora ver, um triângulo. O T6. O que eu escolho aqui? Eu vou ficar com essa daqui. T7. Então, para cada tratamento, a gente escolhe um símbolo diferente. Não. Vou usar aqui.
Aqui dá um 9, não pode ser plus. Vocês estão fazendo aí comigo? Tá. Demorou, mas a gente conseguiu. Então, agora a gente vai selecionar, apertar bem aqui, tá? Seleciona tudo. Vem aqui em multivariada. Nessa primeira opção aqui, o Generous, principal componente. Aperta bem aqui. Olha, aí aqui ele gerou componente 1, componente 2. Aqui, uma coisa importante, aí vocês estão vendo aqui 99%, nossa, muito explicativa, né? Não sei o que, lá no outro não deu, mas observe aqui que ele está utilizando a variância e a covariância, a gente tem que trabalhar com a correlação. Galera, vocês estão aí? Estão, né? A gente está sim, a gente está. Ah, tá. Não, tem horas que meu Deus, eu tô falando só, será que caiu? Vocês ficam tão quietinhos. Tá. É para não te interromper. Pode falar. Tá, beleza. Ah, aqui, ó. Então, eu vou utilizar correlation, né? Correlação, para saber se tem correlação entre as variáveis. E aqui eu vou recomputar, bem aqui. Aí, ele vai mudar aqui, ó. 52,2, outro 47,7. Né? E tem formas também de empregar isso daqui, tá? Por exemplo, como da minha amiga, que eu fiz a PCA dela, que eram unidades diferentes. Quando é unidades diferentes, a gente utiliza essa aqui, ó, variância, covariância. Mas quando não, né, quando são de mesma unidades, né, a gente está trabalhando com variáveis, né, tipo, variáveis todas são de solos, todas são de água, todas são todo mundo mesmo padrão, então a gente utiliza a correlação. Só que não se esqueçam de uma coisa, tá? Tem muita gente que faz isso, por exemplo, variância e covariância. Quando a pessoa abre, já cai nessa tela. Aí ela pensa que, ó, vai bem aqui e muda. Pronto, então já coloquei para correlação, mudou tudo. E esquece de recomputar. Se não recomputar, não vai mudar isso aqui, certo? Então tem que vir aqui e recomputar. Aí muda. Aí tá aqui, ó. 52,2, 47,7. Essa informação aí eu acho que vale a pena vocês sempre se lembrarem, tá? Se eu estou trabalhando com variáveis, né, do mesmo padrão, do mesmo, da mesma unidade, eu utilizo correlação. Se são diferentes, eu já utilizo a covariância. Aí aqui é o plot, né, dele. É uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Os scores, né? Aqui, ó. Para cada tratamento, aqui é PCA1, PCA2. Só que isso aqui a gente não utiliza, né? Assim, geralmente não, em artigo. Aí aqui ele ainda gera esse gráficozinho aqui, ó. Tá em coeficiente, mas a gente pode colocar em correlação para ver. Não tem nenhuma... Tem uma correlação, assim, muito forte entre eles. Né? Como se esperava. Então, vamos deixar aí como índice. Aqui ele está avaliando como PCA1, PCA2. Olha, tanto que aqui, ó. Acho que, claro, né? A PCA1 ela é a maior, mas ela não é completamente explicativa. Se quiser utilizar, pode utilizar. Tem esse gráfico aqui. Uma vez eu utilizei um gráfico, dependendo do resultado, acho que fica interessante. Você pode vir aqui, ó.
você quer configurar, né? Só que tem poucas opções para configurar, mas o pouco que tem dá para se utilizar, tá? Por exemplo, tem gente que não gosta de gráfico dessa cor, então eu tiro a cor. Simples. Vou alinhar mais, deixar mais forte. Apertando aqui. Aqui, ó. Aqui você muda o tipo de letra, fica bem bonitinho. Dá para colocar o Times lá para trás. Aqui, ó. Times e aqui 10. Tá? Aqui é o tamanho. Isso aqui eu achei interessante de mudar a letra, acho legal. Aqui, ó, você pode também escrever, pode configurar. Aqui você pode salvar, escolher, olha, tem vários formatos. Eu geralmente gosto de J ou de PNG, mas a gente vai vir para cá, que é o que mais importa para a gente, certo? Então, aqui vocês observam que tá em preto e branco, mas eu utilizei já muitos gráficos assim, tá? E também são bem vistos. Eu gosto de colocar esse elipse para ver quem ficou dentro e quem ficou fora. Assim, aqui, legal, né? Tá mostrando os tratamentos, mas não sei, aqui no PET eu não gosto de deixar os tratamentos. Mas nesse momento eu gosto de tirar print assim da tela. Aqui é Dicas Luana. Tira um print da tela, salva em outro documento, porque vocês vão precisar saber, né? Quem o que cada significado desse aqui, cada pontinho desse qual o tipo de tratamento que ele é. Eu não gosto muito de deixar aqui eles, sabe, no gráfico. Nesse gráfico aqui, lá no R, eu acho que fica legal, acho que vale a pena. Aqui são as minhas variáveis, ó, altura para um lado, diâmetro para o outro. Essa aqui são a escala, mas eu acho que eu prefiro assim. Aqui eu posso configurar como eu configurei o outro, ó. Tira a cor, deixa aqui, ó, mais forte. Se eu quiser deixar dessa forma também pode. Eu não gosto muito. Prefiro deixar assim. Aí aqui, ó, também dá para mudar a letra. Vai lá para trás. Tá, mas cadê? Aqui, ó. E aqui escolhe 10. Aí aqui, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Está componente 1, coloco C1. Aí aqui eu escrevo a porcentagem. Ai, desculpa, gente. 52,2, né? Opa, 52,2%. E aqui era 47,7. Não me lembro certo. Agora deixar assim, só para demonstrar. Aí eu venho aqui, ó. Aí você salva no formato que você quer, né? JPEG ou TIFF. Eu gosto de salvar em PNG. Aí eu venho aqui, ó, salvar. Aí ele já me leva para alguma pasta do meu computador. É que eu coloco o nome, PCA Luana, PCA nome da professora, e salvo onde eu achar que devo salvar aqui. Para ver se dessa forma dá para fazer o cluster. Para ver se sai o cluster dessa forma, assim, a gente vai ter que... Não, saiu aqui. Cluster eu acho que eu fiz muito rápido. A gente vem aqui, ó, multivariada. Aí aqui embaixo, ó, cluster. Aí a gente utiliza, a gente faz o clássico. Clica aqui. Ó, aqui também tem o algoritmo, né? Que a gente utiliza. Aí ele já seleciona automaticamente de euclidiana.
gente computa aqui. Ó, fica até mais organizadinho. Aí aqui é a mesma coisa, aqui dá para configurar, ó, a cor, aqui deixa mais forte, aqui pode deixar ele nessa limitação, mas eu não gosto muito, né? Algo pessoal, não gosto muito. Aí aqui ajeita a letra. Dez. E aqui distância, tá? Que é isso aqui. Aí que eu venho salvar, PNG, mesma coisa. Beleza, gente? Alguma dúvida? Beleza, beleza. E nosso curso é isso, basicamente. Ah, poxa, Basicamente é. Eu não sei se foi muito rápido hoje ou se estava muito bom. Nós tivemos, acho foi que, bom. 1h15 de aula. Foi produtivo, acho que foi produtivo. Eu acho que, olha, foi bem proveitoso esse curso para vocês, galera. Vocês aprenderam só teste maneiro. Normalização. Luana, só te interrompendo um pouquinho. Eu acho que futuramente você deveria considerar a possibilidade de ser professora em alguma universidade, assim, da aula de estatística. Eu acho que você tem Bem, talento. eu agradeço aí, Aline, você é muito gentil da sua parte. Eu já acho assim que eu não tenho didática nenhuma, eu sou super tímida, mas eu tento me virar do jeito que eu posso. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda. Eu fico meio tímida, assim, mas eu não fico nervosa. É isso que eu acho que talvez seja a parte boa, que eu não fico nervosa. Eu me sinto como se eu, sei lá, para mim, assim, nós somos amigas, nós somos colegas, estamos tentando aprender algo juntas, né? Então, isso faz eu pensar dessa forma, me faz eu me sentir bem, sabe? Ficar à vontade perto de vocês, de outros alunos também, e à vontade para ser eu mesma e tentar ajudar no que eu puder. Ser professora não está muito nos meus planos, justamente porque eu acho que eu não tenho muita didática, mas eu tento me virar um pouquinho. Eu gosto de dar os cursos, sabe? Eu acho que espalhar o conhecimento faz muito bem. Bem, mas agradecer, galera, a vocês que nós ficamos os 2 dias, mais de 10 horas, né? Mas foi muito bom. Vocês ficaram comigo até o final, isso é bem satisfatório para o professor ficar bem feliz. E as experiências que eu tive também, eu acho que eu passei a entender mais os meus orientadores, porque eles reclamam muito de mim que eu não ligo a câmera, não falo com eles, eu fico sempre calada. E eles falam, parece que eles estão falando sozinho com a bolinha. E eu falo, não tá falando sozinho, eu tô aqui, só que eu tenho que ficar na minha para ouvir vocês. É igualzinho. Gente, a sensação, quando a gente está aqui do outro lado, é muito diferente, sabe? E eu passei a entender eles dando o curso. É engraçado como é que é, mas eu entendo vocês, porque também quando eu tô com eles, assim, tipo em reunião, eu não gosto muito de interagir, fico tanto mais tímida, mais do que eu já sou. E é isso.
Galera, obrigada. Vocês vão me fazer chorar aqui do outro lado. Chora, chora. Brincadeira, tá? Luana, uma última dúvida. Como é que fica a tua disponibilidade para responder dúvidas futuramente, assim? Tipo, a gente pode ter teu contato para, sei lá, mandar alguma dúvida para ti. Pode ter meu contato, sim. Inclusive, nos cursos de outros laboratórios que eu dei, né, fiz grandes amizades, né? E eu estou até orientando alguns alunos no TCC, né, não como orientação principal, mas como co-orientação. Né? Então, a partir disso, muita coisa pode acontecer. Né? E eu fico aí à disponibilidade, estou disponível aí para vocês, tá? Não precisando, estamos por aqui. Perfeito, então. Obrigada pela aula de hoje. Entendi demais. Eu que agradeço. Não, ela disse, eu recebi a mensagem, né? Aí eu falei que sim, que tinha interesse. Aí ela ficou de me mandar, de passar meu número para outra pessoa para me responder, ou ela ia me responder porque ela estava em aula, e aí não me respondeu mais. E aí eu já tinha deixado algumas mensagens, eu tô com receio de ficar mandando mensagem sem incômodo, sabe? De incomodar. Mas até então eu acredito que talvez seja presencial, né? Porque as coisas já estão voltando. Se tiver sala disponível, eu não sei como é que vai ser também. Deixa eu colocar aqui meu computador. Beleza, eu tô disponível e eu perguntei para ela como é que vai ser, na verdade, né? Porque eu estou fazendo o MBA, estou fazendo mestrado